Olá pessoal, então vamos para mais uma aulinha de matemática? O assunto de hoje é módulo, né? Função modular, depois nós vamos para as equações modulares e finalmente para as inequações modulares. Mas antes, a gente precisa saber um conceito. Qual é o conceito? Qual é a definição de módulo? Bem, para começo de conversa, nós precisamos entender que módulo seria uma representação de um tamanho, um comprimento, por exemplo. Quando eu falo tamanho, eu posso dizer assim, o número 2 ele tem um tamanho, certo? O número menos 2 ele tem o mesmo tamanho, só que o 2 é para o lado de lá e o menos 2 para o lado de cá. Nós temos um ponto central chamado o zero ali, e do zero a gente desloca 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda. Pois é, então é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Que o módulo de um número, tá? Vamos supor, o módulo de 2 vai ser quanto? Vai ser 2, tá? Por que vai ser 2? Porque o tamanho de 2 é 2. E o tamanho de menos 2? O tamanho de menos 2 também é 2. Podemos representar graficamente dessa forma aqui. Se nós andarmos para a direita, a partir do zero, nós vamos ter 2 casas, né? Nós vamos andar 2 casas para a direita. Se nós andarmos para a esquerda, nós vamos também andar 2 casas. Para concluir, nós podemos dizer que o módulo de x vai ser sempre x se x for um número positivo, né? Agora o módulo de x vai ser menos x se x for um número negativo, tá? Nós podemos dizer aqui maior ou igual também, né? Bem, gente, essa é a estrutura de um módulo. Vejam só que às vezes não parece tão nítido assim, né? Às vezes eu tenho uma coisa, um númerozinho assim, vou mostrar para vocês aqui uma coisinha que é bem chatinha aqui de a gente calcular, mas também não é o bicho de 7 cabeças. Por exemplo assim, qual é o módulo desse número aqui, ó? 1 mais raiz de 2, né? Bom, esse número aqui é um número positivo, então o valor é o próprio número que está lá dentro, ou seja, 1 mais raiz de 2. Agora, se eu tenho assim, ó, 1 menos raiz de 2, qual é o módulo desse número aqui, gente? Vejam que a raiz de 1 é 1, então a raiz de 2 tem que ser um número maior do que 1. Observe então que esse número aqui é um número negativo. E se esse número aqui é um número negativo, eu tenho que trocar o sinal lá de dentro. Assim como o módulo de menos 2 era o número 2, ou seja, eu trocava o sinal de todo o número aqui dentro, eu tenho que trocar o sinal de todo esse número aqui dentro. Então isso aqui vai ser menos 1 mais raiz de 2. Tá, gente? Eu troco o sinal dos dois aqui. Os dois números estão aqui porque todo o resultado aqui é negativo. Então eu só tenho que me preocupar o seguinte. Se o número é positivo, eu só copio ele. Tá? Por exemplo assim, ó, 4 menos raiz de 2. Eu sei que isso aqui é um número positivo, então eu copio ele. Ó, tá? Sem precisar trocar o sinal. Agora aqui não, aqui é um número negativo, porque esse número aqui é maior que esse, então eu tenho que trocar o sinal de ambos, tá bom? É só isso, para a gente concluir então essa definição aí de módulo. Agora nós vamos ver o que é uma equação modular. Equação, gente, é uma igualdade, né? Equação é uma igualdade. Então vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, um valor assim, ó. Dentro desse módulo eu tenho x mais 3 é igual a 1. Uma equaçãozinha bem simples, tá? Para a gente pegar o conceito. Depois a gente vai resolver questões com maior complexidade. Então vejam só, esse valor aqui dentro deve ser 1. Vocês devem estar lembrados que eu coloquei lá que o módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 é 2 também. Ou seja, esse número positivo 2 aqui pode ser obtido através de dois resultados, de um número negativo ou de um número positivo. Então, gente, o que acontece aqui, ó? Esse número aqui, ó, gente, tá? Pode ser tanto o módulo de 1, que é 1, ou o módulo de menos 1, que também é 1. Ou seja, para isso aqui ser 1, eu poderia dizer que x mais 3 é 1, ou x mais 3 é menos 1. Porque se x mais 3 for menos 1, eu posso dizer que o módulo de menos 1 é 1. Então agora eu tenho duas equações que eu vou resolver aqui. Ó. Eu vou passar esse 3 para lá, vai ficar 1 menos 3,
e o x vai ser igual a menos 2. Né? E nesse outro cantinho aqui eu tenho lá que x igual a menos 1, menos 3 e o x igual a menos 4. Vejam que se eu substituir aqui o menos 2 aqui dentro, ó, menos 2 mais 3 dá 1. Módulo de 1 é 1. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Módulo de menos 1 também é 1. Então eu poderia dizer que o conjunto de solução aqui é menos 4 e menos 3. Certo? Então essa é basicamente a ideia de como a gente deve resolver uma equação modular. A gente deve sempre pegar esse númerozinho que está aqui e igualar essa equação a esse resultado positivo e a esse resultado negativo. Só isso. Agora nós vamos ver como é que funciona a função modular. Bom, chamamos de função o valor y igual a, por exemplo, y igual ao módulo de x. Nós temos aqui a funçãozinha dentro do nosso módulo. Podemos chamar esse y aqui de f de x, né? F de x ou função de x. Bem, então a gente já sabe que y é igual ao módulo de x ou f de x é igual ao módulo de x. Muito bem. Então vamos representar isso aqui graficamente. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Se eu fizer o gráfico y igual a x, como seria esse gráfico? Seria um gráfico assim. Ó. Nós temos aqui o valor de x, né? O eixo x, o eixo y, a abscissa ordenada. E agora a gente vai traçar. Se o x é 1, o y é 1. Se o x é 2, o y é 2. Então vai ser uma coisa assim. Ó. Tá? Passando aqui. Ó. Se aqui é 2, vejam, aqui é 2. Se aqui é menos 2, aqui tem que também ser menos 2. Né? Então esse é o gráfico y igual a x. E como seria então o gráfico y igual ao módulo de x, gente? É simples, vejam só. Eu vou desenhar exatamente esse mesmo gráfico aqui. Mas assim como a gente disse que quando o módulo de menos 2 é 2, né? A gente fez anteriormente ali, mostramos que o módulo de menos 2 é 2, então eu poderia dizer que essa linha que está aqui embaixo, ela tem que ficar lá em cima. Então ela daria um V assim, ó. Faria uma coisa assim, ó. Certo? Então daqui a gente teria, se o módulo de 2 é 2, o módulo de menos 2 também tem que ser 2, menos 2. Ó. O módulo de menos 2 é 2. Então o mesmo resultado para as duas. Então, gente, eu vou desenhar exatamente como está aqui, só que essa parte que está negativa, eu tenho que projetar para cima como se fosse um espelhinho aqui, uma imagem especular. Né? Eu pego essa linha aqui e troco ela lá para cima. Então, sempre que ficar a linha do gráfico abaixo do eixo do x, eu jogo ele para cima. Vamos dar um exemplo aqui numa função do segundo grau, por exemplo. Ó. Y é igual a módulo de x ao quadrado menos 4. Né? Se eu desenhar a função x ao quadrado menos 4, gente, simplesmente eu vou ter que desenhar assim. Ó. Bem, nesse caso o meu c aqui é menos 4, né? Então ele vai cortar no menos 4, mas como ele não tem o termo b, ele dá uma funçãozinha bem, ó, com o vértice aqui, ó, no menos 4, certo? Onde a gente tem as raízes aqui dessa função, x' igual a 2 e x duas linhas igual a menos 2. Então eu falei para vocês que vocês devem construir o gráfico como se desconsiderando que eu teria isso aqui, ó, gente, tá? Agora a gente simplesmente vai construir o gráfico da função modular. Então eu pego toda essa parte que está negativa aqui, ó, que é isso aqui, ó, tá? E coloco para cima como se fosse uma imagem especular, ó. Cortando aonde? No 4, agora no 4. Se aqui é menos 4, vai passar para cima 4. Então vai ficar essa asinha de morcego, assim. Né? Sempre vai ficar isso aqui. Ou seja, sempre a parte negativa, ela vai ser rebatida para baixo, para cima, como se fosse um espelho aqui, tá, gente? Toda vez que a gente construir um gráfico, a gente pode, então, entender que quando eu não tenho um número fora aqui, tá, gente? É só quando está toda a função dentro. Mas quando eu não tenho um número fora, eu construo essa imagem aqui exatamente como, gente? Olha só. Eu construo como se ela fosse, tá, dessa funçãozinha aqui. Aí eu pego, copio essa parte que está embaixo para cima, só isso. Vamos dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, vamos supor que eu tenha uma funçãozinha, tá?
da seguinte maneira, ó. Y, agora uma outra funçãozinha do primeiro grau aqui, ó. Y igual a x menos 3, tá? O que eu faço? Eu sei que x menos 3 é a raiz. Então, exatamente, ela vai ter que cortar aqui no menos 3, porque o C é onde ele bate aqui, né, gente? Corta no menos 3, e a raiz aqui tem que ser 3. Então, ela faz isso aqui, ó. Ela corta aqui e corta aqui. Como é que eu sei que a raiz é 3, gente? Qual é o número que eu posso colocar aqui para dar 0, né? Então, teria que ser o 3. Se eu estou na dúvida, eu pego isso aqui e faço assim, x menos 3 igual a 0, fica x igual a 3. Então, essa raiz é onde ela corta aqui, certo? Pois é. Então, agora o que eu posso pensar? Poxa, e o valor que ela corta onde no y é onde? É exatamente aqui, no C. Então, ela corta no x sempre na raiz e corta no y sempre no termo independente C. E como ficaria a minha função modular, gente? Como ficaria a funçãozinha modular dessa função aqui, ó, gente? X menos 3. Olha só. Vamos lá. Vamos agora desenhar um gráfico. Ó, y igual ao módulo de x menos 3. Exatamente essa mesma funçãozinha aqui. Gente, é a mesma função que está aqui. É a mesma. Só que eu vou rebater para cima agora, ó. Eu vou ter aqui o corte no 3, e ao invés de cortar no menos 3, ela vai cortar no 3 aqui, ó. Só isso. Então vocês devem sempre pensar assim, eu devo colocar sempre essa função exatamente como ela é, sem, ó, esses dois tracinhos assim, sem ser modular. Depois eu só pego essa parte que está aqui embaixo e rebato para cima, dessa forma aqui. Vamos dar um outro exemplo? Ó, uma função agora do segundo grau, né? Ó. Y igual a x ao quadrado menos x menos 6. Tá? Bom, eu tenho duas raízes. Fazendo aqui por soma e produto, o produto é menos 6 e a soma é 1. Então, meus valores aqui terão que ser 3 e menos 2. Logo, porque 3 vezes menos 2 dá menos 6 e 3 mais menos 2 dá 1. Trocando o sinal aqui, então nós temos que sempre trocar o sinal aqui, né, gente? É menos b sobre a. Se vocês querem fazer por Bhaskara, beleza, façam por Bhaskara. Se não, façam por soma de produto. Isso aí, não, o objetivo dessa aula não é a gente poder aprender a calcular a equação do segundo grau, que é aprender como construir um gráfico de uma função modular. Ou seja, para construir um gráfico dessa funçãozinha, eu teria que cortar então no menos 2 e no 3, e no menos 6 aqui, que é o termo independente, né? Então ela corta aqui no menos 2, no menos 3 e no 3, ó, ela faz uma coisa assim, ó, no menos 2 e no 3. E aqui ela corta aqui no eixo y no menos 6, né? Pois é, e se for y igual a módulo de x ao quadrado menos x menos 6? É a mesma coisa, gente, é o mesmo gráfico, tá? Vou desenhar o mesmo gráfico ali, só que agora, ó, ao invés de cortar aqui no menos 2 e descer aqui, ó, tá? Ela vai fazer esse trabalho aqui, ó, cortando lá em cima no 6, ó. Vai fazer isso aqui, ó. E aqui o 3 e aqui o 6. Eu fiz o mesmo desenho, só que rebati para cima, tá? Então essa é a forma como a gente faz um gráfico de função modular. Agora nós vamos ver quando o sinônimozinho está fora da função modular. Então a gente tem uma constante ali, por exemplo, ó, sendo somada ou subtraída dessa funçãozinha. Então, por exemplo, assim, y igual, vou pegar aqui uma funçãozinha y igual a x ao quadrado menos 4, tá? Mais 3, por exemplo, certo? Bem, a gente viu que módulo de x ao quadrado menos 4 seria o quê? Ó, seria uma coisa assim, ó, cortando aqui, fazendo isso aqui, fazendo isso aqui. Então faz essa asinha de morcego aqui, cortando no menos 2 e no 2, né? Então eu teria lá que construir essa funçãozinha primeiro, tá? Que seria isso aqui. Ela vai cortar aqui no 4, né? Porque é o termo independente, ela teria que rebater aqui, ó. Teria que ficar aqui no 4. No menos 4 ela sobe, corta no 4. Agora eu construo essa função e agora eu faço subir 3 casas.
Esse númerozinho aqui é o número da translação, ou seja, o quanto ela vai subir ou descer. Nesse caso ela vai subir 3 casas. Se fosse negativo, ela desceria 3 casas. Então, esse gráfico dessa função aqui seria assim, gente, ó. Eu faria esse mesmo desenho agora aqui, ó, só que subindo 3 casas. Então, ela faria essa asinha de morcego aqui, ó. Ó, aqui. Faria assim, tá? Aqui, ó, gente, continua sendo a raiz menos 2, ó. E a raiz 2. Tá? Então, eu fiz essa asinha de morcego subir 3 casas. Como ela subiu os 3 casas, a partir do 4 aqui, ó, mais 3, ela subiria, alcançaria aqui o valor 7, tá? Ou seja, não fiz nada de diferente. Eu construo primeiro essa funçãozinha que está aqui dentro. E depois eu faço ela elevar, ou descer ou subir essa quantidade de casas aqui. É simples assim, tá bom? Então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.